E aí, idealistas, meu nome é Lucas Pinheiro e neste vídeo estarei falando para vocês por que eu saí do CFN, Corpo de Fuzileiros Navais. Valeu a pena servir no CFN? Essa e mais outras dúvidas estarei sanando para vocês, acompanhem até o final. Beleza, então eu vou começar aqui respondendo alguns questionamentos dos inscritos do meu canal. O Marechal Game perguntou: só vai para a reserva aqueles fuzileiros que não conseguem passar nas provas de cabo e de terceiro sargento? Não necessariamente. Se o soldado ali ele pegar não favorável ao reengajamento, ele não tem nem chance de fazer a primeira prova de cabo. O Flávio perguntou: idealista, qual era o teu salário de fuzileiro naval? O meu salário de fuzileiro naval ele gerava em torno ali de R$ 1.800. Observação: tem gente que tem auxílio transporte. O auxílio transporte vai fazer com que o seu salário varie dependendo de quanto que é o seu auxílio transporte. Tem soldado que ganha mais de R$ 2.000 por conta do auxílio transporte, mas o salário base ali, para você ter uma noção, gira em torno de 1.800. Lembrando que todo ano aumenta, então 1.800 está valendo atualmente. Daqui para frente pode se alterar esse valor, certo? O Lucas Gutierrez perguntou: tem como ser um oficial fuzileiro? Se sim, como? Tem como já entrar oficial? Tem sim como entrar oficial. Você tem que prestar o concurso da Escola Naval. O concurso da Escola Naval, ele tem 3 cursos ali, que é da Armada, Intendência e Fuzileiro Naval. Quando você estiver na escola, você escolhe lá, opta pelo curso lá de Fuzileiro Naval, que você vai virar um oficial Fuzileiro Naval. Porém, existem outros meios também. No caso, entrando como praça, tem também a opção de você ascender aí para o posto de oficial. Entretanto, você tem que estar como sargento e tem que ter nível superior. Tendo esses requisitos, você pode prestar aí o concurso interno para virar oficial. Navais Neto perguntou: por que você quis servir no Rio? Por que não serviu perto de casa? A minha ideia inicial, quando eu prestei o concurso aí de fuzileiro naval, era de não seguir carreira, mas sim usar o CFN como trampolim para outra carreira. Então, as outras carreiras que eu almejava eram SpaceX, ESA ou EA, e AFA também. Mas como eu já fui reprovado aí na SpaceX e na AFA, que são escolas de formação de oficiais aí do Exército e da Aeronáutica respectivamente, como eu fui reprovado, então agora eu estou com foco em cima das provas de sargento da ESA ou da EA. ESA, Sargento das Armas do Exército, e EA, Sargento Especialista da Aeronáutica. Então, pelo fato dessas instituições estarem ali muito perto ali das OMs do Rio de Janeiro, eu escolhi o Rio de Janeiro porque, além de ficar muito próximo, eu via que a central da Marinha era ali nessa redondeza ali do Rio de Janeiro. Então eu achava que lá ia ter alguns benefícios a mais que iriam me favorecer em alguma coisa. Por isso que eu escolhi servir lá. Gardenia Lima perguntou: fuzileiro naval é temporário? Bom, fuzileiro naval ele não é temporário, mas é temporário. Como assim é temporário e não é? Bom, você só fica de carreira mesmo a partir do momento que você se torna terceiro sargento, ou se no curso de cabo você for atuação destacada. Então, quando você entra no CFN como soldado, você faz o concurso e você fica lá no CFN como soldado, vai servindo lá tal, e os anos vão passando. Vai chegar a etapa daí de você fazer a prova de cabo. Aí você passa, no outro ano você vai para o curso de cabo. Aí se forma, se vira cabo fuzileiro naval. Aí depois de um tempo você tem que fazer a prova de sargento fuzileiro naval. Aí inteirou os 10 anos, você estabiliza. O Bruno perguntou:
É possível conciliar os estudos para EA e ESA trabalhando no CFN? Ou é melhor arrumar um emprego mesmo, porque infelizmente não tenho como só estudar? Bom, camarada, desde quando eu ingressei aí no CFN, eu sempre tentei aí conciliar os estudos com o CFN. Mas como as provas são um nível mediano, prova da EA ou da ESA, um nível mediano que realmente precisa de um desempenho do candidato, precisa de uma dedicação do candidato, o tempo que o CFN que resta ali ao longo, depois do serviço, depois do expediente, ele não é suficiente para você conseguir aí atingir esse ápice. Digo isso porque eu vivenciei. Então agora que eu saí do CFN, eu vejo que a minha rotina de estudo melhorou e muito. Assim, é possível? É possível. É impossível? Não é impossível. Porém, vai demandar muito de você. Muito mesmo. E é uma coisa meio ruim de tentar conciliar. Mas você vai ter que se abdicar de muita coisa aí para poder focar ali no papiro, para estar trabalhando e para estar estudando. Em relação a você arrumar um emprego no paisano, eu não acho bizu você arrumar um emprego no paisano enquanto estuda. Eu já trabalhei no paisano e é muito ruim. Lá que é pior ainda para você tentar conciliar. Lá no CFN ainda você tem algumas horas vagas ali, por exemplo, como na hora do almoço ali, você tem umas meia horinha para você conseguir estudar. E em um trabalho no paisano você não conseguiria esse tempo mínimo aí. Então, entre o paisano e o CFN, prefira o CFN. Gabriel Matos perguntou: Guerreiro, é verdade que quando o naval está na ativa e passa na ESA, ele continua ganhando como fuzileiro durante o curso? Você está na ativa do CFN? Se sim, serve onde? Bom, eu não estou mais na ativa do CFN, né? Em relação a essa informação aí de que quando o fuzileiro passa em outro concurso ele continua recebendo salário de soldado, eu acho que não é verídico essa informação. Eu acho que isso não existe. Assim como os outros, ele vai receber o salário de recruta, de aluno no caso, né, da ESA ou EA. Agora eu não sei a respeito se ele passar, se o candidato for um soldado fuzileiro naval e passar na escola naval. Aí eu acho que ele deva ainda continuar recebendo o salário de soldado. Mas não é uma coisa concreta. Não posso te confirmar isso. Igor, fala sobre a diferença que você via dentro da Marinha entre aprendizes marinheiros e fuzileiros. Eu não tive muito acesso a organizações militares dos aprendizes de marinheiro. Eu não sei como é que é a rotina deles. E eu não sei dizer o que tem de diferente entre um ou outro, pois eu só vivenciei em quartéis de fuzileiros navais. Mas o que eu posso dizer de diferença é em relação ao concurso de ingresso. O concurso de ingresso ele é diferente. Enquanto a prova de fuzileiro cai só português e matemática, a prova de aprendiz de marinheiro cai português, matemática, inglês e ciências. E essa ciência ela se divide em física e química, ou seja, é uma prova um pouco mais complexa em relação ao CFN. E eu acredito que existe uma certa proporção direta entre a carreira e os concursos. Por exemplo, quanto mais difícil o concurso, melhor vai ser a carreira. Quanto mais fácil é o concurso, um pouco melhor, para não dizer pior, será a carreira. Então, na hora de você pesar o que é melhor ou o que é pior, veja o nível da prova. Quanto mais difícil a prova, melhor será a carreira. O Diego FC perguntou: Idealista, quais concursos militares você vai prestar? Bom, esse ano eu já prestei aí SpaceX, já prestei AFA, já prestei ESA e já prestei EA. SpaceX e AFA eu já fui eliminado e eu atingi o limite de idade. Então o que resta para mim é ESA e EA. Escola Naval eu não me interesso. John Santos:
Mano, depois de formado, a movimentação de Brasília para Rio de Janeiro de fuzileiro é quanto? Eu, quando fui movimentado de Brasília para o Rio de Janeiro, eu peguei R$5.500 em cheque. Lembrando que esse valor pode variar, pode se alterar. E esse foi o dinheiro que eu recebi. Fabinho S. Opa, idealista. A rotina no CFN atrapalha muito nos estudos? Não é questão da rotina atrapalhar os estudos. A rotina, o expediente e o serviço tem que ser cumprido. Você não pode interferir porque é seu trabalho. O que você não pode é confundir as coisas. Você tá lá no CFN e querer tempo livre para estudar. Não, você só vai ter tempo livre depois que termina o expediente. Vinícius Ribeiro. Como estudar e dormir no batalhão? Me formarei no CFN no final do ano e servirei em Brasília. Também planejo estudar para outros concursos. Eu servi lá em Brasília, no GPT, e fui residente também. Tem como você ser residente em qualquer quartel, em qualquer OM aí de Marinha. E estudar no batalhão, ele é uma coisa meio complexa, porque você não está na sua casa, você está no seu ambiente de trabalho. E se for para dar um bizu entre o que é melhor, estudar em casa ou estudar no quartel, com certeza eu vou falar que o melhor é estudar em casa, que você vai estar mais tranquilo e você não vai ter certas obrigações que surgem quando você está no quartel. Moisés dos Anjos Lima perguntou: em qual batalhão você serve? Tem como fazer um curso de operações ribeirinhas após a formação como soldado, servindo em Manaus? Bom, eu servi no GPT em Brasília e no Rio de Janeiro eu servi no batalhão toneleiro. A sua pergunta aí: tem como fazer curso de operações ribeirinhas após a formação como soldado? Sim. Se eu não me engano, o curso de operações ribeirinhas ele é feito em Manaus e em Belém. E como soldado tem sim como você fazer aí o curso de operações ribeirinhas. Lembrando que no Rio tem operações especiais, que também serve para soldado. Adson Giovanni: dá para conciliar a rotina do CFN com os estudos? Fica muito cansativo? Realmente fica assim muito cansativo, porque você tem o expediente para cumprir e você tem serviço para dar. Então você tentar conciliar tudo isso com a rotina de estudo torna-se sim uma coisa muito cansativa. Costa Ouvidor: Lucas, faz o vídeo da rotina, escala do fuzileiro, obrigado. Bom, a escala do fuzileiro geralmente ele é em torno de 3x1 ou 5x1. Isso é em batalhão. Agora, quando se retrata em GPT, em grupamentos, que são quartéis de cerimônia, a escala já cai ali para 1x1, 2x1, 3x1 no máximo. E isso varia sempre, porque a escala não é uma coisa fixa. A escala sempre vai variar em um quartel, porque depende da demanda de soldados que tem em um quartel. Tem vezes que a maioria dos soldados estão indo para missões e os poucos soldados que ficam no quartel faz com que a escala diminua. Mas agora quando está todo mundo na OM, quando está todos os soldados na OM, a escala aumenta. Luiz Carimen: fala um pouco de sua experiência na Marinha. Bom, ao longo do tempo aí eu estarei falando a minha experiência, como é que foi, o pouco tempo que eu passei na Marinha, mas eu consegui muita experiência, eu vi muita coisa e tudo vai servir aí como lição. É lógico que tem muitos aspectos negativos que não devem ser seguidos para frente, mas os aspectos positivos é o que a gente deve pegar, abraçar e continuar na caminhada. Então continue acompanhando o canal aí, que eu estarei postando constantemente aí falando em relação à Marinha, em especial o Corpo de Fuzileiros Navais. Esquadrão da Zoeira perguntou: cara, boa tarde, você prestou o primeiro CFN e se formou, depois pensou em estudar para a ESA, ou estudava para a ESA e prestou o CFN e decidiu se formar fuzileiro? Eita, vamos lá na sequência. Antes de entrar no CFN eu já pretendia
prestar os outros concursos militares aí, como já havia dito. E eu só queria usar o CFM como trampolim mesmo. Lucas Camilo perguntou: saiu dos fuzileiros navais? Sim, saí dos fuzileiros navais. Aí você deve se perguntar: Lucas, por que você saiu do corpo de fuzileiros navais? Você não era feliz no CFM? Qual foi a situação que você saiu? Então eu vou estar explicando aqui qual foi a situação que eu saí. Na verdade, eu não queria sair. Eu queria permanecer lá até passar nos outros concursos que eu almejava, que era a ESA, EA, SpaceX ou AFA, mas agora é só EA e ESA. Eu fiz o concurso em 2016, entrei em 2017, me formei, aí foi para 2018, chegou em 2019, fiz 2 anos como soldado. Então esse ano de 2019 foi o ano que terminou meu compromisso com a Marinha, e para eu seguir adiante eu tinha que fazer o reengajamento. E no ano de 2020, ano que vem no caso, seria a minha primeira prova para cabo. E em 2021 eu iria cursar cabo, em 2022 eu me formaria cabo e assim por diante, seguindo a carreira. Mas como eu havia dito, eu não pretendia seguir carreira. Desde antes eu já tinha isso como ideal, usar o CFM ali para me custear de forma financeira. Aí eu consegui meios para poder me preparar para os outros concursos. Então eu queria ficar ali no CFM até eu passar no concurso, certo? Com essa ideia de usar o CFM como trampolim. Porém, como a Marinha agora está diminuindo o seu contingente, eu não sei se isso vai ser para sempre, se isso vai variar, enfim, não vem ao caso. É como se fosse um funil de cabeça para baixo. Todo mundo vai ingressando, porém, conforme o tempo vai passando, o negócio vai diminuindo, a quantidade de militares vai diminuindo. E os que não conseguiram se adaptar, eles vão saindo do CFM, e também os que vão reprovando nas provas de cabo ou de sargento também vão saindo do CFM, conforme o limite de tempo que ele possui. E na minha situação, o comandante do meu quartel ele foi não favorável ao meu reengajamento. Então eu nem tive sequer a primeira oportunidade de fazer a prova de cabo. Mas por que ele foi não favorável ao meu reengajamento? Bom, na Marinha existe o chamado RDM, Regulamento Disciplinar da Marinha. E o RDM ele contém a descrição ali de vários artigos que a pessoa, se for enquadrada, ela vai estar cometendo uma contravenção disciplinar. E eu fui enquadrado em 2 contravenções disciplinares aí ao longo da minha carreira. Uma foi em Brasília e o outro foi lá no Rio de Janeiro. Lá em Brasília foi a respeito de um vídeo que eu tinha gravado aqui pro YouTube. E no vídeo eu dizia 10 motivos para ingressar no CFM e 10 motivos para não ingressar. Porém nesse vídeo eu tinha gravado ele no quartel mesmo, perto da academia, e o pessoal plotaram lá e levaram para frente, e eu acabei levando essa que eles chamam de parte. Levei uma parte e cometi uma contravenção disciplinar. Eu tenho aqui o papel, vou estar lendo aqui qual foi essa contravenção disciplinar que eu cometi. O militar em questão postou vídeos em seu canal no YouTube com o assunto militar relacionado à Marinha do Brasil e à carreira de praças no CFM, comunicando publicamente detalhes relacionados ao serviço de bordo, ocorrências no quartel, além de ter realizado a filmagem na área do quartel, incidindo nos seguintes itens do artigo 7º do RDM. Aí, um deles aqui, do artigo 7º, o 7. Deixar de cumprir ordem recebida de autoridade competente. E o 76. Ser indiscreto em relação a assuntos de caráter oficial cuja divulgação possa ser prejudicial à disciplina ou à boa ordem do serviço. Então, por conta disso, eu peguei aí uma parte e cometi essa infração em relação aí às contravenções disciplinares do RDM.
E a segunda contravenção disciplinar que eu cometi foi lá no Rio de Janeiro, e do artigo 7º também, nesse rumo incidiu no item 83 do artigo 7º, que diz o seguinte: concorrer para a discórdia ou desarmonia ou cultivar inimizade entre os militares ou seus familiares. Essa parte que eu peguei foi, eu acho que na minha opinião foi uma parte inadequada. Tive uma desavença lá com outro soldado que também saiu da Marinha por conta disso, e eu acabei pegando essa parte aqui. Então o bizu que eu dou para vocês, se vocês querem seguir carreira, sigam tudo à risca. Eu então não consegui me adaptar à rotina, não consegui me adaptar ao sistema. Quem é fuzileiro naval sabe que tem que andar na linha sempre e que é difícil, é muito complicado, mas não é impossível. Então, por conta dessas contravenções disciplinares, o comandante foi não favorável aí ao meu reengajamento. Então, se você quiser seguir carreira, tente andar na linha, não tenha nenhuma contravenção disciplinar, seja o mais padrão possível, passe na prova de cabo, passe na prova de sargento. Agora, em relação à adaptação aí da rotina dos quartéis, cada graduação, cada posto, cada militar desempenha uma função diferenciada na organização militar. O soldado, eu costumo dizer que ele é o braço, o sargento, ele é o corpo, e o oficial, ele é a mente, é a cabeça. É lógico que quanto maior a sua graduação, quanto maior o seu posto, você desempenha mais funções de responsabilidade, atuando em algum setor. Conforme você vai ascendendo na sua graduação ou no seu posto, você tem novas responsabilidades. Quanto maiores forem suas responsabilidades e o seu posto e sua graduação, o seu salário também vai aumentando. Então, para quem entra como soldado, saiba que você vai ser a mão. Você vai ser a mão. Em relação a fazer faxina e em relação a dar serviço na guarita, quem vai fazer é o soldado. Então, saiba que você vai ingressar com tudo isso em mente. Vai ter faxina? Vai ter cerimônia? Vai. E saiba que aquela ideia de operacionalidade, ela é uma mera ilusão, que você não deve entrar com essa ilusão. Então eu fiz uma certa porcentagem aqui de como funciona aí, de 0 a 100% cada situação. Faxina corresponde a 40% da rotina em um quartel, serviço corresponde a 30% da rotina de um quartel, cerimônia corresponde a 20% da rotina de um soldado no quartel, e operacionalidade corresponde a 10% somente. Então, se você não gosta de fazer faxina, saiba que você vai fazer e entre com isso em mente, não se iluda. O CFN, ele vai me ajudar em uma coisa. Eu tenho um certificado CFN, certo? E esse certificado ele vai me ajudar ali na valorização de título do concurso da ESA, que vale 0,2 décimos ali na somatória da pontuação. Então isso já é uma ajuda, e pelo menos vai servir para alguma coisa, sem dizer a experiência que eu adquiri ali ao longo do tempo no CFN, tanto em relação ao curso de formação, como em relação ao dia a dia do militar. Então tudo serve como experiência, as coisas ruins deixa de lado e pega as coisas boas e sigo para frente. Então galera, o vídeo ficou bem longo aí, espero que eu tenha esclarecido aí para vocês porque que eu saí do CFN, e espero que vocês se deem bem aí, para quem pretende seguir carreira, ou para quem pretende usar somente como trampolim também. Espero que o vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas pertinentes aí ao CFN. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, compartilha com seus amigos, e nos vemos no próximo vídeo. Falou!